amores, Natasha Cover não dá. Já basta Fabi Cover em WhatsApp, em empresas. Gente, não dá. Não dá. Bom, eu coloquei tudo aí que eu escrevi no meu livro. Eu tive que fazer, né? A gente tem que fazer as coisas. Por quê? Porque as pessoas não têm limite, né? O limite da imaginação das pessoas, elas passam da conta. E eu sou uma mulher normal, galera. Eu sou uma mulher simples, que trabalha, que ama, que protege quem ama, que valoriza o seu trabalho, que estudou muito para voltar ao mercado de trabalho aos 40 anos de idade, né? Que fez muito, muito, mas muito treinamento na área comercial, na área financeira, na área de administração, é verdade, né? Treinamento aqui. Treinamento com qualificada, né? Ali com certificado? Não, eu fiz muito curso pelo próprio YouTube. O YouTube ele disponibiliza muito curso online pra gente, né? O governo tem sites, aí tem links para jovem aprendiz para desenvolver, ou seja, então a minha capacidade profissional ela é gigante. Então esse negócio de eu tive um AVC, eu fiquei louca, alucinada. Olha, eu conversando com a minha médica, a última vez que eu tive presencial com ela foi uma conversa de quase 2 horas e 40. Eu vou falar pra vocês, galera. Foi algo que eu disse a ela. Falei assim, eu queria muito ter ficado inapta. Eu acho que era a solução. Ter ficado baranga, verdade, ter sido embarangada, né? Se eu tivesse embarangada, louca, feia, não tinha nada disso acontecido. Mas infelizmente as pessoas elas viajam na maionese, no tomate, elas dão aquele círculo na vida, elas acham que o mundo gira em torno do umbigo delas. É verdade. Eu quero que vocês saibam que foi muito difícil para minha pessoa essa situação de perfis fakes e de montagens a meu respeito. Eu sou uma mulher muito simples e muito tímida, né? O rapaz que eu amo, o cara que eu amo, ele sabe disso, né? E a pessoa que eu fui, que eu tive um relacionamento aí há muitos anos, né? Que eu fui casada, também sabe. Ou seja, então são coisas de moleques e molecas e mulher apaixonada. A Silvia, junto com a Janaína, poder, dinheiro, ganância, o Robson, né? A Évora, ela foi uma empresa, ela era uma empresa bem pequenininha, né? Uma empresa de informática. E eles eram distribuidores da Speed Queen. Quando eu entrei, verdade, galera, né? O Robson, ele era, acho que gerente da Altax, né? E aí veio auxiliar a Évora. Então o Robson, ele automaticamente ele jogava dos dois lados, com a Altax e com a Évora. Tanto que na feira de lavanderias, eu ficava no stand do outro lado, justamente do lado do stand da Altax, porque se viesse alguém ali, não tinha ninguém no stand da Altax, era eu quem atendia, né? É verdade, para chamar a pessoa responsável, porque a Altax ela vende não só máquinas industriais, como ela vende toda a linha de produtos, né? De passar, é verdade, né? É industrial. Para lavanderias mesmo, não só automatizada, como lavanderias de lavanderias que a gente vê, né? Enfim, de hotéis, de resorts, né? Um dos maiores clientes deles lá era em Pernambuco, era nada mais nada menos que em Fernando de Noronha, tinha um resort, né? Então a gente vê as coisas, a gente fica assim, gente, o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra profissionalismo, o dinheiro não compra ética profissional, o dinheiro não compra o amor, verdade, né? Eu assumi aqui no meu canal do Facebook, eu não assumi nada no Facebook, desculpa aí, nem no Instagram, porque ambos eu tô ali, eu nem sei mexer no negócio, né? O Facebook eu usei durante um bom tempo pro meu trabalho, né? O Instagram para interagir mesmo, né? Para ver coisas de escritores, enfim, né? O YouTube foi um canal de desespero, né? Algo que não era para ser da forma que foi. Mas, porém, quando você vê alguém que você ama de verdade em perigo, galera, você faz tudo e quaisquer coisa, porque eu só sei amar assim. O meu jeito de amar é dessa forma, é proteger quem eu amo,
né? E não deixar nada acontecer com essa pessoa, né? E assumir aqui no YouTube tudo que eu assumi não foi fácil para minha pessoa. Assim como não foi fácil quando eu cheguei no Recife, né? Antes de eu ir para o Recife em 2021, em dezembro de 2020, eu sentar com o investigador de polícia, com a minha médica e ver aquilo que eu tava vendo, fotos minhas, era vomitante. Eu, na minha cabeça, o Léo vendo aquelas fotos, vinha na minha cabeça meu irmão, vinha na minha cabeça meu sobrinho, vinha na minha cabeça meus primos Rafael e Thiago, vinha na minha cabeça os meus primos por parte do meu pai, que é polícia, verdade. Então vinha tudo aquilo na minha cabeça, vinha, né, eu tava do lado ali do investigador, porém vinha na minha cabeça a cena dele vendo a minha pessoa também, porque ele é um senhor de idade, era uma pessoa super séria, né, o delegado, o Dr. Violim, vinha tudo isso na minha cabeça, né, falando, gente, a que ponto as pessoas chegam no extremo do limite, né, e assumir o que eu assumi aqui no YouTube em relação ao Léo, que é o cara que eu amo, é verdade, né? Eu sempre dou da liberdade para ele em total em questões de procurações, verdade, em questões de me auxiliar na época na parte jurídica e depois que nós tivemos um romance, é verdade, né? Por saber, né, justamente da situação que ele vivia no relacionamento dele e eu tinha lá atrás o meu antigo relacionamento. Ciúmes, posse, né? Então são relações vulneráveis que a gente fala, vulnerável. E isso é perigoso, porque mulheres que são vulneráveis, né, que tem a cabeça ali, é minha família, é o amor da minha vida, minhas filhas. Não, ele não vai deixar de ser o pai das suas filhas, as suas filhas vão deixar de ser filhas, e só não tem mais marido, não vive mais maritalmente. A mesma coisa que aconteceu comigo, né? Lá em Recife eu tive uma perda significativa de uma criança que foi muito. E essa Silvia, ela brincou junto com a Janaína, com essa mulherada toda, né? Brincando com algo muito sério. E o Léo, ele mais do que ninguém, ele sabia que foi verdade, porque ele estava ali, ele estava presente. O Leandro, ele acompanhou exatamente todo o que eu passei no Recife. O Léo, ele foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida, que eu consegui, o Lucas conseguiu disponibilizar eu falar com ele, né? Então, quando veio com o Instituto Vita e a Silvia, meu ex-marido, né, que eu pedi para ele invadir, que eu ia buscar a minha Lara, é verdade, ele sabia de tudo, né? Todo mundo sabia. A gente sabia que o Fred tinha um envolvimento, o Fred tinha um relacionamento doente com a tal de Ana. É verdade, o pai da Ana é pastor, né? Então, assim, o mundo dá uma ligada. O pai da Ana, pastor, o Leonardo, pastor, o Bruno, evangélico, verdade, a Silvia, evangélica. Então, ligamos tudo, um fato ao outro. Polícia não é brincadeira, galera. A polícia sai investigando mesmo. E quando tem coisas de valores, coisas de moral, né? A violência e o femicídio contra a mulher tá muito alto, né? E eu sofri uma violência muito grave, muito séria durante muitos anos, tá? Muito longo. Então não dá pra gente ficar brincando, você assumiu o seu amante. Vocês colocam o adjetivo que vocês quiserem. Se ele é meu amante, se a catedral, a igreja acha que ele é meu amante, se a sociedade acha que ele é meu amante, ok, mas tá assumido. É verdade, ele tem total liberdade para estar nas minhas redes sociais, controlando o meu celular, verdade. É uma pessoa que, além de eu amar, eu não quero constrangê-lo com essa situação. Imagina, quando eu vi essas fotos, principalmente na época da Évora, eu pensei nele totalmente, porque ele é uma pessoa que, ele sempre cuidou da minha pessoa. É verdade, né? Eu sempre fui admirada, teve uma admiração não só como mulher, mas como profissional. Então, é verdade, nossa intimidade e dele, mas, enfim, fora da nossa intimidade, ele sempre me enalteceu como mulher e como uma pessoa de garra. Então, aquilo me doeu muito quando eu vi as fotos e as montagens em 2023, né? Me doeu muito, foi muito forte para eu ir para o evento na feira. Foi mais forte ainda sair na rua para procurar emprego, sabendo que as pessoas viam uma montagem homens nua, verdade, né? E sabendo que o homem que eu amo não podia estar comigo por causa dessa situação toda. Verdade, porque me assumi, ninguém precisa me assumir, eu assumo de verdade, né? E nós estamos juntos sim, desde então, ninguém aqui, o telefonema de sábado, é verdade, foi algo
que foi justamente para expor a minha pessoa e a dele por causa de religião. Então tá aí para vocês. Nós nunca nos separamos, é a verdade. Fica a dica e uma boa tarde pra gente. Vamos refletir e parar. O contrato de locação que eu tenho aqui no meu apartamento, ele está no contrato de locação, é verdade. Justamente para não ter o problema que teve no outro prédio. Então a vida tem que fluir. Um beijo, amor, amores, eu te amo e vamos lá. Tchau, tchau, gente.